Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como a gente vem anunciando há alguns dias, né? Hoje a gente vai fazer a live com a psicóloga Simone Ferreira. Ela também é escritora de livro. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre autoestima para ocupar espaços. Eu vou fixar aqui o nome da live e já vou chamar a Simone, que deve estar aqui entrando. Oi, Simone, só um minutinho aqui para eu fixar o nosso nome da live. Autoestima. Boa noite para quem está entrando. Eu estou aqui fixando o nome da nossa live de hoje com a Simone Ferreira, que ela é psicóloga. Não sei se ficou fixado, acredito que sim. E agora eu vou chamar ela para a gente iniciar logo esse bate-papo aqui. Só um minutinho. Simone, queres mandar o convite para mim, Simone? Não sei o porquê não está aparecendo aqui. Eu acho que para eu aceitar vai ficar mais fácil. Vamos lá. Só um minutinho. Obrigada, Bianca, Julie. Acho que agora eu vou acertar aqui. Agora apareceu. Prontinho. Enviei o convite. Acredito que agora a Simone já vai conseguir entrar. Boa noite, Simone, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Boa E já me noite. avisaram. Boa noite. Simone, primeiro é um prazer. Quero agradecer ter aceitado o nosso convite de hoje, né? Para essa live super especial, um tema tão importante. E para falar um pouquinho do seu livro também, que só pelo resumo eu já vi que é muito especial. Então, vou aproveitar para agradecer e para pedir para você se apresentar. Que legal. É uma satisfação estar aqui, já que, e poder compartilhar um pouco das nossas experiências com as pessoas que seguem você, né? No seu perfil, o seu trabalho e as que seguem aqui também, né? E prestigiam de alguma maneira o meu trabalho. Eu sou psicóloga de formação. Agora, dia 4 de agosto, completei 21 anos aí de graduada e também já se vão quase 10 anos como mestre em educação, né, que é uma segunda formação que eu tenho, eu atuo em várias frentes, não é? Gosto muito de estar com grupos e também já pude dar aula e gosto muito, né, dessa interação. Eu sou grupo terapeuta também há mais de 25 anos, bem antes de me graduar. Já trabalhando com grupos terapêuticos com mulheres, né? Estou aqui em Santa Catarina tem 15 anos, né? Um estado muito lindo que me acolheu, mas eu sou natural lá do Rio Grande do Sul, né? Então eu vim para cá, costumo dizer fugindo um pouco do frio, né? Foi o frio que me correu de lá, mas é um estado belíssimo, né? Uma região que eu gosto muito e desenvolvi, né? Fui perseverando, né? Porque tá nessa profissão e ser autônoma, né? Profissional liberal, autônomo, você sabe, assim, é um desafio muito grande. Então exige da gente perseverança. E estou muito feliz aí de estar conhecendo você, o seu trabalho, outras tantas mulheres aí, né? Que tem tudo a ver com o tema de hoje, porque certamente foram se trabalhando na autoestima, né? Como eu digo, assim, né? Vestidas de autoestima para ir para a vida e conquistar os espaços, né? Então,
muito bom mesmo poder compartilhar aqui um pouquinho das experiências, das vivências com você. E quero também, né, claro, que você partilhe alguma coisa para as pessoas que estão chegando aqui do meu perfil, que eu já vi várias, né, para saber quem é a Jaque, né, esse nome tão diferente, né, a pronúncia, né, eu já fui alertada ali para não errar seu nome, né, porque eu já ia falar Jaque, já ia falar Jaque. Então, esse meu nome, né, diferente, é Jaquier. Muita gente chama de Jaque. Eu já nem noto mais, eu acho, quando as pessoas chamam Jaque, mas a pronúncia correta, que foi o nome que o meu pai me deu, é Jaquier. Sou Jaquier Anacleto. Hoje eu completo 15 anos como advogada. Me formei faz 16 anos e gosto muito, muito do que eu faço. O nosso escritório, ele é composto por mulheres. Não foi algo premeditado, mas acabou que realmente a nossa equipe ela se dá melhor com mulheres e agora acabou virando uma causa também. Então, no escritório a gente trabalha com direito criminal, com direito de famílias e a gente gosta muito de interagir com outros profissionais. Eu acho que é muito importante. E o direito tem tudo a ver com psicologia, né? Porque já na faculdade, quando eu fazia estágio, a gente já fazia estágio, já atendia o cliente junto com o psicólogo, porque esse apoio emocional eu indico assim para todos os clientes, né? Para fortalecer. Então, e esse tema, ele é essencial para muitas coisas, né? Autoestima, como a gente precisa de autoestima para ocupar espaços, né? A gente tem um número bem legal de pessoas aqui entrando na live, né? A gente já está aqui com quase 20 pessoas e eu acho muito interessante, vou instigar o pessoal também para que venha compartilhar com a gente perguntas, experiências. Eu acho muito interessante uma das perguntas que eu li hoje no seu perfil, né? O que falta, né, para você ocupar o seu espaço? Eu achei essa reflexão muito interessante, né? E eu queria ouvir de você, né? Como que a gente preenche esse espaço para poder estar onde eu quero, né? Com as pessoas que eu quero. É interessante, né, essa sua pergunta, sabe, Jaque? Porque eu acho que tem até uma questão muito ligada à autoestima, que é por isso que ela está à frente aí do tema, né? Ela vem antes de ocupar o espaço, porque primeiro a gente precisa entender que tem esse direito de ocupar, porque senão a gente vai ficar no mesmo lugar, a gente não vai sair. Então, quando eu trabalho essa dimensão importante, essa necessidade psicológica importante que é a autoestima, né? Que é algo vital para a nossa personalidade, a gente questiona muito se a pessoa tem pelo menos a intenção de sair do lugar, né? De ir em direção a um outro lugar, se ela sente que pode fazer isso, sente que tem direito de fazer isso. Algumas não se reconhecem como tendo direito de se movimentar pela vida, né? Então, por isso a construção da autoestima. A gente não nasce tendo um autoconceito, ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? E a infância, os grupos que a gente pertence, sobretudo a família, que é o nosso primeiro e mais importante grupo, tem parte muito grande nisso, não é? Porque pode ser que ali a gente seja incentivado a ir para a vida e para ocupar espaços, ou então, muitas vezes a partir da experiência dos nossos pais, dos nossos antepassados, né, de pessoas ali dos nossos vínculos, a gente receba um outro recado, uma outra informação, que se afastar muito pode ser perigoso, que talvez a gente deva ficar por ali mesmo, do jeito que está e que está bom. Então você veja que cada pessoa é um universo particular que vai trazer suas realidades muito entranhadas no modo como elas vão se relacionar com o mundo, né? Então, às vezes, ela realmente não entende que pode, que deve, e por isso também a gente vai observar essa questão que falamos tanto de representatividade, né? Uma vai, volta e diz como é, né? Ou inspira outras tantas a ir. Então, quando uma pessoa se movimenta da família, outras tantas também podem se movimentar. Mas o contrário também acontece. Às vezes a gente é bombardeado para não sair do lugar.
Eu vou compartilhar contigo uma experiência. Quando eu era pequeno, meu pai sempre frisou isso muito na minha cabeça, na cabeça do meu irmão. E eu via em tom de brincadeira, mas eu vi como isso é importante no futuro. Que ele sempre falou assim, ó, que a gente tem que se achar bonito, que não importa o que os outros pensem. Mas ele sempre, eu lembro dele assim muito claro, e até hoje ele faz essa brincadeira, né, na frente do espelho. Olha, eu sou lindo, eu me amo, eu sou o máximo, eu me beijo, e eu sempre achei muita graça, mas eu cresci nesse ambiente, né? Então, quando a gente está numa roda de mulheres e fala de beleza, mesmo que eu não esteja nos meus melhores dias, a palavra que sai da minha boca é sempre essa, né? Que eu tô linda, que eu posso melhorar, mas que eu tô linda. Então, eu acho que esse ambiente é um ambiente acolhedor, né? E que realmente encoraja a gente a estar em vários lugares. Até porque, graças ao bom Deus, né? Eu sempre tive uma condição, rica não, né? Mas de frequentar boas escolas, bons ambientes. E normalmente eu era a única criança negra. Então eu ter essa força, né? Do meu pai, de se sentir bem, de se sentir bonita, onde é que eu esteja, onde é que eu estivesse, acho que isso é muito importante. Ali no resumo do teu livro, a gente trocou uma ideia, né? E fala um pouquinho disso, né? Dos lugares que nos aceitam e os lugares que não nos aceitam, né? Daí eu queria que compartilhasse também um pouquinho disso conosco. É, no livro eu falo sobre a autoaceitação, né? Já que partindo ali da fábula do patinho feio, a autoaceitação ela é um pilar importante da autoestima, porque muitas vezes nós não nos aceitamos, mas e quando a gente fala em autoaceitação não é aceitar só aspectos positivos que a gente tem, né? Isso passa por aceitar as nossas incompletudes, como nós costumamos falar, né? As nossas imperfeições. Passa por acolher a luz e a sombra que existe dentro de nós. E isso vai nos dando, então, condições de a gente se sentir mais inteira, porque a gente vem, às vezes, de uma cultura que fala muito em nós manifestarmos a nossa melhor versão, que é algo bastante interessante, né? Mas não é tudo, porque nós não damos conta de sermos o tempo inteiro a nossa melhor versão. E eu faço o quê com as minhas incompletudes? Eu faço o quê com aquilo que ainda eu não sei lidar dentro de mim, como, por exemplo, as minhas vulnerabilidades, as fragilidades que eu carrego? Então, a autoaceitação ela é um elemento fundamental para a gente poder se posicionar, para a gente ter, digamos assim, como é que eu diria? Eu acho que o posicionamento essa ideia de que eu sou o que sou, tenho o direito de ser como sou e o direito de participar, de pertencer. Mas os espaços, eles às vezes vão de contramão, porque a gente vive uma sociedade que nos coloca numa forminha, né? E vai dizendo de tudo como a gente tem que ser. E na fábula e o livro vai tratar um pouco disso, para a gente fugir desse script que alguém criou, a gente não sabe muito bem em que momento a sociedade combinou que as coisas tinham que ser desse jeito, e se você não transita dessa maneira, você está inadequado, fora do padrão. Né? Então eu vou discutindo, fazendo essas provocações assim, para que a gente, além de trabalhar esse autoaceitar-se, que tem a ver com autoconhecimento, naturalmente, a nossa inteireza, a gente também reconhecer o poder da singularidade. E aí talvez nos ajude a ocupar espaços porque a gente para de se comparar. Porque é muito difícil, às vezes, a gente entrar nos espaços, talvez não seja tão difícil. O desafio é permanecer, porque a gente começa a olhar para o lado, vai observando que as pessoas são de um jeito que a gente não é, ou elas têm competências que a gente não tem, né? Tem um jeito de ser que não é o que a gente né? Tem uns, às vezes, que são mais extrovertidos, uns são mais introvertidos, cada um lá com o seu tipo psicológico. Então, a gente pode entrar nesse movimento de comparação, que também começa em casa. Não é? Porque nós, aí eu estou me colocando na condição, às vezes, também de filha de criança, me lembrando, né? Sobretudo quem tem, às vezes, mais irmãos, que rola, às vezes, uma comparaçãozinha, sim. Às vezes sutil e às vezes gritante.
né? De que a gente precisa ser como aquele irmão que é estudioso. Não que eu não fosse estudiosa, eu sempre fui estudiosa. Não é aquele irmão que é organizado, aquela irmã, aquela prima, ou a filha da vizinha que faz isso que você não faz. Então a gente vai crescendo até na escola, recebendo essa ideia de que o jeito que você é talvez não seja o melhor jeito. E aí a gente corre o risco de muitas vezes entrar para esse ostracismo e se escondendo. Ou então criando uma persona, um personagem, não é? Para poder enfrentar os espaços, que também é muito comum. A gente se apresentar às vezes de uma maneira que a gente não é na intimidade, para poder ser aceito. Então, quando a gente tem autoestima, nós não vamos percorrer esse caminho, a gente não vai fazer esse movimento de parecer ser aquilo que não é. A gente vai aprender a acolher o que é. E isso é que nos dá segurança. Não a pseudo-autoestima, que outro dia até ainda postei alguma coisa sobre pseudo-autoestima, que é a ilusão de, né? A ilusão de que eu sou segura, de que eu sou empoderada, só que internamente eu me saboto, né? Eu me sinto muito inadequada e às vezes eu não consigo ir adiante nos meus projetos, vai dar vazão para os meus sonhos, porque eu só tenho um impulso inicial, que é o fogo de palha, que é o que também muitas vezes a gente observa nesse fenômeno agora da rede social, não é? Onde Eu. a gente brinca de parecer. Eu digo assim que é um grande mundo de fantasias, não é? Quando você colocou a palavra comparação, né? Realmente, assim, foram as duas coisas que eu mais lembrei. Que é na família, que a gente tem esse erro, né? Que os pais, a gente comete, e a gente também, eu tenho 2 filhos, de ficar comparando um com o outro. Mas são crianças diferentes, né? São crianças com qualidades diferentes e a gente, às vezes, não sabe o quanto isso pode impactar na vida deles. E a rede social, então, né? Nem se fala. Que às vezes a pessoa se sente realmente muito inferior por não ter aquela vida, né? De cinema que muita gente posta. Eu acho interessante, eu até frisei esses dias com as meninas, que eu sou advogada criminalista, daí quando eu iniciei, o início é sempre muito difícil, né? A gente encontra vários desafios ao longo da carreira, mas eu acho que o início, o pontapé inicial, e advogado tem muito essa coisa de glamour, né? Vai virar doutor e a gente sabe que o começo é só ralação, né? Como é o resto da carreira, da trajetória. Mas eu lembro que no início ainda não tinha tão forte a influência da rede social. Eu fazia só advocacia criminal e tinha uma expressão, fulano foi para os Estados Unidos. Daí eu dizia, nossa, mas como assim, gente? Eu mal estou conseguindo me manter, começou junto comigo e está nos Estados Unidos e aquilo ali me deixou triste. Eu dizia assim, gente, eu devo estar fazendo algo muito errado, porque eu estou ali no começo, no mínimo, e a pessoa já está conseguindo viajar. E depois eu fui ver que essa era uma expressão que uns advogados usavam porque estavam ligados com facção criminosa e estavam indo presos. Então, eles não estavam nos Estados Unidos, eles estavam presos. Então, hoje eu dou risada, né? Como ali, para mim, foi uma lição. Como a gente não pode se comparar. Então, num primeiro momento, eu fiquei triste, achando que eu estava fazendo tudo errado, porque o fulaninho estava até viajando para o exterior e eu não. Né? E, na verdade, aquilo ali era uma expressão chula que eu sequer desconhecia. E hoje a rede social é muito isso, né? Aqui no Instagram é um faz de conta, né? Na verdade, a pessoa recorta o que é mais importante, não o que de fato é o dia a dia, né? Então, eu acho que isso de não se comparar, né? A gente precisa de uma autoestima muito boa, até para estar aqui usar a rede social como uma ferramenta positiva, né? Não como algo que vai nos fazer sentir inferior e deixar de ocupar o nosso espaço, né? Onde a gente quer chegar. Eu achei muito interessante esse posicionamento, né? E eu achei muito importante também na sua fala quando diz que às vezes a gente pode realmente estar naquele lugar, mas às vezes a pessoa nem nos aceita naquele local. E quando nos aceita, como é difícil permanecer, né? A situação da representatividade. Então, tá, ok, a gente não é proibido de entrar em nenhum lugar, apesar que todo mundo tem uma história, né? Na minha família eu tenho essa história. A minha mãe foi a primeira negra a frequentar um clube, né? Da cidade para poder se formar.
Então, a minha mãe tem 68 anos. A gente está falando de algo de 30, 40 anos atrás, onde existia na minha cidade o Clube de Negros e o Clube só de Brancos. Então, ela teve que romper esse desafio ali de poder estar num lugar onde ela não era aceita. Ok, hoje a gente não tem mais isso, mas como é chegar num lugar onde você é a única pessoa com aquelas características, né? Então, ok, você é aceito, mas tem um acolhimento, você é bem-vindo quando chega nesses lugares, as pessoas querem você ali, querem alguém diferente de você. Eu acho que isso é muito importante, até para que a palavra representatividade ela não caia assim como algo que não é tão importante, sabe? É interessante isso que você fala, sabe, já que também vivi coisas bem parecidas, né? E trago um ou outro exemplo no meu livro a respeito disso, né? Essas impressões, elas nos impactam quando a gente não tem, às vezes, uma família que nos dê também um suporte. Hoje em dia, a gente pode ver que as escolas podem trabalhar, explorar um pouco mais essa questão da diversidade também, né? Para que a gente aprenda a valorizar a nossa individualidade, a nossa singularidade. Mas é muito bom a gente ver os nossos pares, aqueles, né, que têm semelhanças, né, os nossos iguais, porque nós vemos uma sociedade que a gente chama heteronormativa, né? E o padrão, a gente sabe, é eurocêntrico. Então, se você for homem, hétero, né, branco, inteligente, dito normal, sem nenhuma deficiência, não é? Você está encaixado, né? As portas se abrem para você. Mas a gente vai ter na outra ponta a riqueza da diversidade que não é valorizada. A riqueza de tons, de matizes, de jeito de ser que não é valorizada. Então, a gente precisa talvez quebrar um pouco esses preconceitos, falando sim que é possível as pessoas ocuparem todos os espaços, não se sentirem inferior, não se sentirem menos. Então, por isso a importância que a gente fala, né, de representatividade, sim, de vermos, e aí a gente pode entender, englobar os homossexuais, né, os transexuais também ocupando posições, lugares de poder, né, e de representação bastante forte. A gente tem os deficientes visuais, auditivos, enfim, várias outras, né, especificidades da condição humana transitando no mundo. Então, o mundo é diverso, é plural, né? E ainda há uma parcela focada nessa ideia da heteronormatividade. E aí também não há espaço para a mulher, que agora também estamos mudando, né? Então veja, quando você diz, olha, tem um escritório onde todas são colegas, que bom, imagino que vocês também tiveram muita dificuldade, porque o universo lá do... Eu fiz estágio no fórum, né? Não sei se é o universo jurídico que a gente poderia dizer, né? É um Sim. universo masculino, não é? É um universo masculino. E eu lembro, tenho algumas conhecidas que são advogadas, delas se masculinizarem muito para poder, né, serem respeitadas, violentando a sua singularidade, a sua individualidade, seu jeito de ser. Isso tem um impacto imenso na autoestima, né? E nós falávamos na outra live com a Sabrina que eu lembro de ter também vivido uma época de alisar o cabelo. Eu tenho uma foto no meu livro que mostra eu pequenininha com cachinhos, né? E depois aquilo foi se perdendo. Eu fiquei pensando, por que se perdeu? Porque a gente vai entrando nessa ideia de se tornar parecido. Tá? E aí vai se violentando, vai se distanciando. Isso tem um impacto na autoestima e a gente não se sustenta nos lugares. Como eu disse, a gente entra, mas não se sustenta. Começa então uma insegurança muito grande. Então, eu acho que é bom a gente fazer essas trocas e partilhando e levantando a bandeira sim, da diversidade, da singularidade, da representatividade e, ao mesmo tempo, da colaboração.
da solidariedade, no nosso caso aqui de mulheres, da sororidade, que eu acho extremamente importante, né? Eu atendo homens e mulheres, um público mais feminino, sem sombra de dúvida, né? Mas eu acolho, sempre digo, os meus meninos, que eles vêm, fico muito feliz que venham para a psicoterapia, que é importante. Porque quando a gente pensa assim na sociedade heteronormativa, ela surge a partir dessa sociedade patriarcal, machista, misógina, não é? E isso não traz prejuízo só para as mulheres, os homens também sofrem com isso. Você tem menino, né? Certamente você está vendo aí o desafio que é criar diferente, né? Ter uma mentalidade diferente, que não se sinta superior, que trate bem a mulher, não é? Então, enfim, os assuntos que se atravessam são muitos, né? A gente vai transitando aí para várias pautas, né? Que uma hora que não dá tempo. É até isso, né, de tratar bem as mulheres. Eu até falei para as meninas, eu deixei meus filhos na escola, acho que foi semana passada, semana anterior, e tinham 4 adolescentes assim na minha frente, saindo da escola dos meus filhos e indo em direção aonde eu estava indo, ao meu trabalho. Ali no prédio, eles iam almoçar ali, e eu vi um menino, ele era alto, assim, ele devia ter uns 14, 15 anos, mas ele era bem alto. E ele brincando de passar rasteira na menina que estava na frente dele. Eu disse, meu Deus, será que eu estou vendo certo? Daí, na terceira vez eu intervi. E eu disse assim, poxa, um menino tão grande já fazendo isso, tem que aprender a tratar bem as mulheres desde novo. Daí ele olhou assim, desculpa, daí pediu desculpa para a menina que ele estava perturbando ali. Desculpa, senhora, olhou para mim e saiu todo sem graça, né? Como é importante também, os homens também precisam. Ali eu também estava na frente de um menino, né, de 14, 15 anos, que é aceito, que era um menino alto, branco, bonito, enfim, mas de alguma maneira ele também sente um vazio, né? Quando a gente fala em representatividade, eu tenho um escritório só de mulheres, mas a gente não despreza a importância do papel masculino nas nossas vidas. Ali é um escritório só de mulheres, virou um propósito, sim, porque as mulheres enfrentam essa dificuldade na advocacia, acredito em todo o mercado, né? Mas vou falar de qual eu tenho mais autoridade. Então, acabou que eu sinto essa força de trabalhar só com uma equipe feminina, né? E desempenhar um bom trabalho e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a gente quer excluir os homens, muito pelo contrário, né? Ser olhada com admiração, respeitá-los também, porque tudo que vem volta, né? Então, existe até as meninas ali no escritório, não são meninas, já são mulheres, mas como são mais novas, chamam de meninas. Elas trazem essa diferença do feminismo e de outra palavra, até esqueci agora, que daí é aquele radicalismo. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer ser vistas e incluir todo mundo. Então, é mais ou menos isso, né? Menos homens acabam também, que no escritório a gente tem mais clientes mulheres do que clientes homens. Mas os homens são muito bem-vindos e a gente tenta passar essa visão feminina, principalmente no direito de família, né? Porque é importante sempre a visão dos homens também, não é excluir, não é dominar, né? A gente aqui tem empatia, 2 mulheres negras, mas o que a gente quer é ser vista e fazer com que a sociedade, de alguma maneira, se componha, né? E não excluir ninguém, porque a gente sabe o quanto dói ser excluído, né? E a gente vê que eles, de uma certa forma, também se sentem ameaçados com essa nova mulher, né? Que está chegando e ocupando cargos, espaços, cargos às vezes de liderança, não é? E às vezes, para ficar nesse lugar, né? A gente precisa entender que dá para fazer uma parceria, embora eles ainda não se sintam, se também se colocam nessa posição oposta e contrária, de se sentirem mesmo intimidados às vezes e eu acho que ameaçados, porque as mulheres são polivalentes, né? Nós temos uma capacidade muito grande, assim, não deveríamos, mas nós somos multitarefas, a gente tem uma capacidade muito grande de realização, de fazer as coisas acontecerem, né? De encaminhar, de desbravar. A gente costuma usar o termo de destrinchar as coisas, né? E fazer com que elas aconteçam de um jeito muito particular, que é para somar.
Eu acho que isso que você fala da gente trabalhar em conjunto, que o feminismo não é exclusão de modo algum, é lutar por essa equidade e igualdade, né? Trabalhar isso também nessa cultura, a partir das crianças que estão chegando, mas com os nossos irmãos, com os nossos amigos, enfim, eu acho que acolhê-los nessa dificuldade que tem de lidar com essa mulher que está empoderada, mas que pode estar muitas vezes equivocada no modo como vai se posicionar nos lugares, porque a gente também não precisa chegar se colocando como uma adversária ou como alguém que precisa se defender o tempo inteiro. Uhum. Porque naturalmente que a gente funciona, às vezes, né, num ambiente que não tem tanta representatividade, o nosso sistema nervoso automaticamente já vai ativar um modo de hipervigilância, né? A gente vai ficar mais vigilante ali em relação a tudo que nos acontece, para reagir, né, com luta ou fuga automaticamente. Isso é muito do ser humano, né? Tem sistema nervoso, corre esse risco. Mas a gente pode ir trabalhando essa convivência de modo que a gente se dê as mãos, né? Não sei se é uma utopia da minha parte, mas eu, embora procure no dia a dia sempre contratar a profissionais mulheres para quase todas as frentes que eu uso, eu sempre trabalho para que a gente respeite essa dimensão masculina que reside em todos nós, porque a gente, como mulher, tem a nossa parcela, né? Nós somos yin e yang, nós temos a força feminina, mas nós também temos a força masculina. E os homens a mesma coisa. Então não faz muito sentido esse ódio que a gente observa às vezes, né? Sobretudo nos ambientes às vezes de trabalho, nas instituições onde a mulher está liderando, onde ela aparece como a líder, né? Que precisa às Uhum. vezes comandar, direcionar o trabalho a homens que se recusam, por exemplo, a serem comandados por mulheres. E aí entra o que? O assédio moral também, muitas vezes, né? Que a gente observa. E eu atendo também profissionais, executivas, pessoas às vezes que têm cargos bem importantes de liderança, mas que precisam se blindar muito e aquilo tem um preço, elas pagam um preço muito alto, porque a saúde mental não dá conta de você ficar É. nesse modo de alerta o tempo inteiro, né? Esperando ali um ataque o tempo inteiro. A gente precisa descarregar, a gente, sabe? Não há sistema nervoso que aguente. É, sobre isso também, né? A gente fala de autoestima, a gente fala de rótulos, né? Já tratasse desse assunto também, que a gente acabou de falar, né? A gente não precisa ser forte o tempo inteiro, porque está num papel de líder, né? É abraçar também as nossas fragilidades. Eu falar um pouquinho também, assim como mulher negra também, a gente às vezes é rotulada, né? Eu tenho um tom de voz falando normal, parece que eu estou gritando ou brigando. Então já tem aquele rótulo de que né, é raivosa. Ou senão, às vezes, um rótulo também muito sexualizado para a mulher negra. Ama o carnaval, ama a nossa cultura, mas a gente nunca é só isso ou só aquilo, né? Então a gente preencher esse espaço também de querer a todo tempo, né? Abraçar aquele rótulo que é nos dado realmente é sufocante. Eu acho interessante a gente falar sobre isso também. Claro, a mulher tem que ser empoderada, tem que ocupar o seu espaço, tem que estar se sentindo bem, mas como a gente não deve nos deixar rotular e nem abraçar aquele rótulo como sendo indispensável, né? Mas você veja já que quando a gente está com a autoestima no prumo, isso não acontece. Você se recusa a transitar em determinados lugares que você sente que não falam ao seu coração, à sua alma, ou que vão na contramão de determinados valores. Você entende que ou que de alguma maneira você sente que existe ali algum abuso, alguma manipulação, né? Porque muitas vezes a gente pode ser premiada com um lugar que por trás tem todo uma outra intenção. Não sei se eu me faço entender, né? Com certeza. Eu lembro, a gente atende muitas mulheres e vara da família, e uma frase que a gente ouve muito, assim, eu já atendi, assim, eu lembrei agora, né? Claro, não vou falar nome, uma mulher linda, né?
com uma profissão legal, maravilhosa, assim, uma pessoa onde chega, ela preenche os lugares mesmo, assim, de ser carinhosa, assim, porque a gente já imagina, né, sobre o estereótipo. Ah, não, a mulher bonita dessa, magra, alta, ela vai ser nojenta. A gente já cria esse rótulo. E não, é uma mulher amorosa, que ali no reservado, quando a gente foi atender em relação ao problema dela, ela assim, eu me sinto um lixo. Eu me sinto, não me sinto feia, não me sinto inteligente, eu não consigo enxergar nenhuma dessas qualidades que as pessoas veem em mim. Né? Eu estou muito frágil. Essa noite, eu chorei a noite inteira. Quando a gente ouve, né, essa fala, primeiro a gente abraça mesmo, né, literalmente, e pede socorro aí para os profissionais da psicologia mesmo. A gente fala o que precisa, né, se tem fé, abraça aí a sua fé e procura um profissional, porque não tem como a gente ocupar o espaço que a gente quer, seja dentro de um relacionamento amoroso, né? Seja Uhum. dentro da sua profissão. Se a gente não se sente bem, se a gente não se sente bonita, não se sente inteligente, não se sente uma pessoa interessante, né? A gente costuma aliar a autoestima só com beleza, que não é só isso. Mas eu entendi dessa maneira, que se a gente não tiver com a autoestima legal, a gente acaba aceitando qualquer relacionamento, a gente acaba Sim. aceitando qualquer emprego, a gente aceita qualquer cantinho, né? Qualquer Uhum. coisa basta, porque a gente não se sente merecedora de algo melhor, mais interessante, né? Então, Sim. por isso que eu acho muito importante uma das indagações que eu li ali no seu perfil, o que falta para você estar onde almeja, né? Eu acho interessante falar um pouquinho sobre isso também, que pode contribuir com a gente, para levar Então, essa reflexão, né? sim, é, daí eu acho que cada um vai ter a sua própria resposta, sabe? Mas aí eu vou dar uma generalizada aqui, puxar a brasa pro assado da autoestima. Eu vou partir desse princípio, assim, né? Vamos imaginar essa pessoa aí que você está comentando, que ela tivesse a oportunidade de uma promoção, ou que convidasse ela para uma posição talvez de mais visibilidade, destaque, por ser talvez, né, ter atributos femininos e ter, né, chamar atenção, a gente vai observar isso. E ela pode dizer não. Né? E aí a gente vai observar, mas por que ela vai dizer não? Se ela tem uma expertise naquela área, a gente sabe que ela tem um conhecimento naquela área, de repente ela se expressa bem. Por que ela está dizendo não? Que ela não confia na própria capacidade de dar conta dos desafios da vida, que isso é um conceito básico de autoestima. Entende? Então, por que a gente às vezes não está em determinados lugares? Eu digo a gente, estou me colocando porque a autoestima precisa ser cultivada, regada todos os dias. E a gente pode viver alguma experiência de vida que vai fazer a gente descer uns degrauzinhos aí, né? A nossa plantinha murchar um pouquinho. E tudo bem, depois a gente refaz esse caminho. Mas eu só anotei aqui algumas coisinhas que eu queria, se você me permite citar, que Claro. são componentes da autoestima, porque o livro, quando eu falo, versa sobre isso, eu faço questão de dizer que a gente tire esse olhar de pensar que é só o externo. É muito mais do que isso. É uma das dimensões psicológicas mais importantes, se não a mais importante para as pessoas. E aí eu vou ler só algumas coisas que estão intimamente ligadas com a autoestima, para vocês terem uma noção. Começando com a questão da autoconfiança, que também a gente ouve as pessoas falarem, autoestima barra autoconfiança. Tem a ver. Não é sinônimo, mas está ligado, ok? Que é dar conta dos desafios. Eu confio na minha, né? Junto com a autoeficácia, eu confio no meu taco, para a gente usar uma expressão bem popular para as pessoas saberem o que é. A autoconfiança, eu confio no meu taco, confio no conhecimento que eu tenho, na experiência que eu tenho, nas potências que eu tenho e vou aceitando então um determinado convite. O autoconceito é importante. Porque se você não se sente capaz, não se sente merecedora, que foi o que a gente falou, de ser e de estar em algum lugar, não tem remuneração que chegue a tempo, não tem cachê que chegue a tempo, você vai recuar. Entende? Você pode até recuar.
Então, esse autoconceito, o que você diz a respeito de você? Nossa, eu sou muito... A gente ouve uma expressão aqui que eu, quando cheguei aqui em Santa Catarina, eu achava curioso. Eu digo, eu sou muito tansa, não sei se... O pessoal diz muito essa expressão. Eu tinha uma amiga que dizia muito isso. Eu digo, para de dizer isso, criatura, porque o seu inconsciente vai acreditar e você está ferrada. Porque o que rege a nossa vida é aquilo que o inconsciente diz que é. Então, o autoconceito passa muito por isso. Eu sou tansa uma sentença difícil da gente virar a chave depois internamente. Né? Então, o autoconceito, a autoaceitação que a gente já falou, a autoafirmação. E é muito interessante essa questão aqui, assim, da autoafirmação, porque é como você se posiciona. E aí que entra a questão dos limites, né? Você falou aí de... a gente falou, acho até que foi um pouquinho antes da nossa conversa, fora daqui talvez, né? De relacionamentos abusivos, de dar limite. Autoconfiança passa por isso, então, a autoafirmação, onde eu não permito o abuso e o desrespeito. Onde eu dou um pare, um stop às pessoas, aprendo a dizer não sem culpa. Por exemplo, isso tudo tem a ver com autoestima. Às vezes a gente não sabe. Então, um termômetro da autoestima são os relacionamentos. Se eles são saudáveis, a gente está ali numa relação satisfatória, minha autoestima está muito bem, obrigada. Mas se é algo truncado, onde tem desrespeito, muita briga, desentendimentos, eu preciso olhar de fato para a autoestima. Naturalmente, a outra parte precisa se olhar também. E eu coloquei aqui assim, a questão da integridade, que está ligada à congruência, sabe, Jaque? Porque nós precisamos ser aquilo que a gente diz que é. Porque toda vez que você vai na contramão daquilo que acredita, você está se traindo. E a autotraição é algo que nos empobrece, que faz com que a gente se frustre, se decepcione conosco. E é difícil você sustentar uma autoestima quando você fez alguma coisa que desaprova. Porque você fez porque tinha que agradar alguém, mas não era o desejo legítimo da sua alma. Entende? Então, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de dizer não. Né? Fazem para agradar, para se sentirem pertencentes, né? A gente precisa falar de pertencimento também. E aí vai se metendo em roubadas, em situações, até mesmo em relacionamentos, entende? Porque não consegue dar esse limite. E o limite é importante por quê? Porque a gente aprende a se defender. Tem a ver com autorrespeito também. Autoestima tem a ver com autorrespeito, tem a ver com autocuidado, né? O que mais que eu coloquei aqui assim, só para a gente ter uma noção, autorresponsabilidade, que é assumir 100% a parte que me cabe. Eu estou num contexto, eu convivo com outras pessoas, tem muitas variáveis fora de mim, mas tem coisas que dependem de mim, que são da minha responsabilidade, da minha administração, e eu então assumo 100% de responsabilidade daquilo que eu decido, né? E depois eu acho que a questão do propósito, que eu disse, a gente quer às vezes estar naquele lugar, às vezes não quer estar. Não é um lugar que nos chame, mas eu preciso saber, então, onde é que eu quero estar? Eu tenho que ter clareza de propósito, clareza nos meus objetivos. Isso é autoestima. Quem tem autoestima tem clareza naquilo que quer. Então, um pilar importante é propósito, saber o que você quer. Por isso que eu digo que algumas pessoas chegam sem saber, a gente tem que fazer todo um trabalho de base primeiro, né? Para saber o que ela quer. Encontrar ali, né, os desejos, às vezes mais profundos lá da sua alma, que por várias experiências da vida a pessoa foi, né, deixando de lado, foi enterrando, foi se desconectando daquilo. Então no livro eu também falo, né, da gente desengavetar sonhos, e só desengaveta quem sabe que sonhos eram esses, ou que sonhos podem surgir. E eu inicio fazendo uma dedicatória, né? Eu acho que eu já comentei isso numa outra live. Para os meus pais que bancaram, né, apoiaram, nunca disseram assim, para com isso, não é para você. Foram indo junto comigo. Então eu começo homenageando eles, porque apostaram. A gente precisa de incentivadores dos sonhos das crianças, né? Não digam que os sonhos das crianças são bobagens. Nunca me disseram isso, talvez por isso eu esteja aqui agora. E eu sigo dizendo isso para as crianças, né? Porque tem sempre muita criança na minha volta. Eu não desacredito, né? Porque eu sou muito lúdica, e a criança é muito lúdica. Digo, é isso aí.
sonha, porque se você quiser isso, você vai se direcionar para isso. A vida vai conspirar a teu favor. E depois eu faço aqui uma dedicatória, né? Tá aqui para quem Esse não viu livro, vamos ainda. falar dele. Eu faço aqui também, eu começo a dedicatória aqui para os que sonham e realizam. E aí eu me coloco nesse lugar, porque eu sonhei algumas coisas. Eu não, a menina a Simoninha sonhou e a Simone adulta é que teve que correr atrás para conquistar e realizar os sonhos dela, da menina lá. Tem uma foto da menina lá aqui no livro. Para os que engavetaram os seus sonhos. Então, quem tem autoestima não engaveta os seus sonhos. Você entende que a Ótimo. autoestima nos atravessa o tempo inteiro? E para quem nunca se permitiu sonhar, que é esse que não tem o propósito, que é o que não tem a estima ainda consolidada, ele não sabe o que pode. Entende? Ouviu que talvez fosse possível, mas não confia na própria capacidade de impulsionar os anseios mais íntimos da sua alma. Quando eu li, quando a Ana comentou do seu livro, o título eu já gostei, né? Então pode falar o título ali pra gente. Era um cisne e não sabia. A Ana está pedindo para repetir aqui. É, porque na hora, quando a Ana falou era um cisne e não sabia, eu logo me remeti à história do patinho feio. Aqui É, em casa a gente tem várias versões do patinho feio, uma mais curta e a outra que é mais longa. E a mais longa, ela é cruel, né? A maneira com que o patinho feio ali ele é tratado e não tinha nenhum problema com ele, né? E o cisne é sempre mais bonito do que um pequeno patinho, né? Só que no ambiente onde ele estava, ser cisne era horrível, né? Então ele não mudou as pessoas, ele mudou o ambiente. Então, assim, quando a Ana leu o título, falou do título, eu já fiquei muito interessada. Eu, na hora, abri a minha agenda, eu disse, não, quando mesmo? Que ela disse dia 1º de setembro. Eu disse dela, não, sei que pode deixar que eu mando para ti no WhatsApp. Então, assim, o título já me encantou, né? Porque às vezes a gente quer isso, a gente quer que as pessoas vejam que estão erradas, e a gente vive esse mundo de extremos, né? A gente não vai conseguir mudar as pessoas. Às vezes o que a gente precisa é realmente ali da nossa autoestima, que é o que a gente conversou hoje, e mudar de ambiente. Então, assim, eu vou no seu lançamento, dia 1º de setembro, quero que estenda o convite aqui para as pessoas que estão nos assistindo, e a live também vai ficar gravada. Eu vou levar minha filha, eu já estava pensando isso, e hoje, quando a gente conversou junto com a Ana falou, sabe quem precisa ler o teu livro? A Paola, porque realmente, né, eu quero criar uma criança, né, que ela saiba ocupar o seu espaço, que ela cresça com essa consciência, né? Então, eu quero que fale um pouquinho desse livro, Eu Era um Cisne e Não Sabia, e do lançamento e do local, quando vai ser, porque eu acho que todo mundo tem que estar aqui, deve ir. que bom. Obrigada por esse espaço. O livro já está à venda na Amazon, né? Tanto versão impressa quanto e-book. Só digitar lá, né? Era um cisne e não sabia, a editora é Viseu. E é um livro que eu trago escrevivências, né? Parafraseando ali a Conceição Evaristo, teoria, orientações e exercícios práticos. Então, falo de algumas experiências e a cada texto tem perguntas de autoanálise e autoconhecimento para as pessoas. É autoestima feminina, mas qualquer pessoa pode se identificar com as histórias que eu vou contando aqui, de como eu fui entendendo que eu não era um patinho feio, que havia beleza na minha singularidade, que havia muito poder no meu jeito único de ser, e que o fato de eu ser uma pessoa, isso já me confere valor. Isso é muito importante. Isso é uma fala de Carl Rogers, que é um psicólogo humanista que eu amo de paixão e utilizo também um pouco aqui de uma abordagem humanista. E trago então esse conceito aqui de autoestima para as pessoas compreenderem o quão amplo ele é. Falo do protagonismo, que é extremamente importante, não é? Desse poder pessoal que todos nós temos, que é a nossa marca registrada. É aquilo que a gente é e que ninguém mais é no universo. Eu sempre digo isso, no universo, que está na galáxia. Não tem igual. Isso precisaria ser algo
para nos encher de motivação, de alegria, de entusiasmo, não é? E aí tem exercícios com crenças limitantes, por exemplo, né? Porque eu trabalho com grupos de autoestima, de autoconhecimento, que a gente chama de grupo terapêutico, há muitos anos, né? Desde 96, o meu primeiro estágio de psicologia foi com dinâmica de grupo para grupos de mulheres, então eu faço isso há muito tempo. E aí eu fui criando alguns exercícios. Aqui eu não falo de todos, mas alguns de autocuidado. Quem comprar o livro, vou dar um baita do spoiler aqui, a última página, as duas últimas páginas, elas são destacáveis, porque aqui a gente monta um potezinho de autocuidado. Ai, E que aqui tem legal. Eu muita amo dica escrever. de autocuidado. Aí cada um vai personalizar o seu potinho, o meu tá aqui. E a gente pode tirar. E aí tem exercícios de propósito, não é? De autocuidado, de autoestima, de resgate da criança interior, um exercício de cura, de autocura, que a gente chama, na verdade, para a gente se aproximar da nossa criança interna, de fazer ali alguns reparos, ressignificar, se for preciso, experiências da infância, checklist de crença limitante. Tem um exercício que se chama alfabeto da autoestima, bem interessante. Cartas de autocura, carta ao futuro, onde a gente escreve pra gente mesma, tá? E também tem dicas de filmes, de séries, de livros, de documentários que ajudam, sobretudo as mulheres, aí é bem específico mesmo, que me ajudaram a fazer uma leitura mais crítica da vida, das coisas que eu estou vivendo. Eu cito aqui, por exemplo, um livro bacana como referência, que está lá nos meus stories, que eu gosto muito, que se chama Meninas Boazinhas Vão para o Céu, as Más Vão à Luta, que é um clássico fantástico, tá? Enfim, Mulheres que Correm com os Lobos, eu cito aqui o documentário, por exemplo, da Michelle Obama, tem uma, assim, que aí Top. são anexos, isso aqui são anexos, tá? Isso é um mimo, um presente, mas tem reflexões, são praticamente 30 perguntas de autoanálise. E eu vou falar de autonomia, proatividade, autoeficácia, de sonhos, autocompaixão, que precisa tanto, porque às vezes a gente não sabe se cuidar. Às vezes a gente cuida de todo mundo e fica por Mulher tem último. muito isso, de Fica por querer cuidar último. de todo mundo e esquecer do alicerce, né? Que quer segurar todo mundo ali. Não se cuida, às vezes não se permite ser cuidada. Então eu falo ali de autocompaixão também, né? Da gente se permitir e de se tratar bem. Porque também percebo essa dificuldade, às vezes, da gente se tratar, e o conceito de autoestima que eu uso aqui é da Christian Neff, ela fala, a gente precisa se tratar também como trata um ente querido. E às vezes nós somos carrasca conosco. Sim, Isso cruéis. se coloca em risco a autoestima. Então, falando de coisas que colocam em risco a autoestima e daquilo que vai nos ajudar a cultivar. Porque é cultivo. É cultivo. Assim, eu posso comprar uma roupa nova e ficar ali uns 2, 3 dias maravilhada com aquilo. Mas depois vai ter, né, que ser sustentado por uma outra coisa que está dentro e que não aquilo que está fora. Entende? Então fica a dica, né? Tá na Amazon, vai estar dia 1º pra gente vender também alguns exemplares que nós compramos específico para esse lançamento, né? E a gente espera que possa impactar as pessoas a olharem para suas potências, que já estão dentro de nós, talvez adormecidas, talvez a gente nunca tenha tomado contato. Olhar para as vulnerabilidades, sim, a gente precisa aprender que é vulnerável, que é ser humano, que é imperfeito, e trazer isso também para dentro de nós, para atuar em nós. O reconhecimento das fragilidades também nos dá força. Negar nos enfraquece, né? Então, e sonhos, porque eu falo o tempo inteiro assim, né? Eu conto aqui praticamente uma jornada do herói, que a gente chamaria, né? Onde a história do Patinho Feio é a jornada do herói, né? E, de uma certa forma, a minha história de vida, a história de vida de muitas mulheres e pessoas que estão aqui nos assistindo e vão ver depois, é uma jornada de herói, sabe? A gente já
realizou muita coisa e pode Com realizar certeza. muito mais. Cada um no seu jeito, no seu ritmo, sem Ah, se comparar, sem querer ser outra pessoa que não é, né? as redes sociais dão muito essa dimensão, né? Padronizada, e a gente vê ali a avalanche. Hoje saiu a dancinha, daí rola ali os stories, tá todo mundo fazendo aquela dancinha, tá todo mundo com a mesma roupa. Então a gente fugiu um pouco desse padrão, às vezes a gente se contamina e nem sente, né? Perguntaram Sim, ali o local. O local vai ser ah, na Fundação Catarinense, né? de educação especial, isso, Isso, é aqui em no São José, né? continente, São Isso, José aqui no continente, no continente, às 19h30, né? 19h30. Então, espero vocês lá. Com certeza eu quero comprar o livro presencial, quero dedicatório, o meu e o da Paulinha, pode guardar. Com certeza. Dois já estão reservados, né? Vão ter algum, dá para comprar na Amazon, como falou. Eu adorei o nosso bate-papo. Ficaria aqui por horas, porque foi muito rico tudo que você trouxe, Simone, para a gente aqui. Assim, eu já saí daqui até mais animada, que no final do dia a gente está um pouquinho cansada, assim, sabe? Realmente, falar de propósito, falar de sonhos, de autocuidado, de autoestima, é tudo que a gente precisa, né? Às vezes a gente vive tanta notícia ruim, então eu adorei o nosso bate-papo, tá quase fechando 1 hora. Às vezes o Instagram não derruba ali com 1 hora, mas não vamos arriscar, porque eu quero muito deixar essa live salva, né? Sim, Eu sim. achei muito rico o conteúdo. Vou até colocar ali no YouTube também, vou deixar salvo aqui, depois vou passar para o YouTube também, porque eu acho que todo mundo ficou curioso ali, ansioso pelo livro, que já está disponível na Amazon. E todo mundo precisa, né? A gente falou que é para mulheres, mas todo mundo que se veste de Todo- autoestima vive melhor, né? Com Sim, certeza. sim. É para todos, né? Agradeço, viu, Jaque, e outros tantos queridos que estão passando aqui deixando recadinho, as suas impressões. Muito obrigada aí pela oportunidade. Que a gente possa florescer e se reconhecer com essa potência toda que existe dentro de nós. Com E, certeza. e que a gente possa, assim, também se encantar com a beleza do outro, né? Para a gente sair um pouco desse universo tão narcisista, ver beleza nas pessoas, né? E incentivar o voo delas, o fluir delas pela vida, porque a gente usa muito aquela filosofia do eu sou porque nós somos, né? Que eu acho que é bem importante. E às vezes a gente está num mundo tão competitivo que não faz sentido. Uhum. A competitividade ela nos empobrece muito, porque nós só vamos avançar em termos de humanidade quando todos avançarem. Se um ficar para trás, a gente falhou como humanidade. A gente teve uma, a gente teve uma amostra disso, né? Na pandemia, né? Bastou uma Exatamente. pessoa ser infectada lá na China. E no final Sim, estava todo mundo trancado aqui no Brasil, dentro das suas casas, no mundo todo, né? Então, eu acho que sim, realmente isso também é autoestima, né? Acho que quando a gente está com a autoestima boa, a gente consegue reconhecer valor no outro, né? Exaltar o outro, né? Constranger o outro, mas com qualidades. Isso, nossa, é muito importante. Como a autoestima abrange muitas coisas, né? Eu adorei, sim. eu que agradeço esse bate-papo de hoje. Eu já estava ansiosa pelo livro, agora eu estou mais ansiosa ainda. Vou continuar recomendando para todo mundo, porque realmente o tema é ótimo, é tudo que a gente precisa. Muito obrigada, Simone. Foi um prazer te conhecer virtualmente. Dia primeiro eu vou te conhecer presencial, tá? E eu tenho Maravilha. certeza que o nosso bate-papo ele não vai parar por aqui, Ah, com certeza. porque são pessoas assim que eu quero estar do lado, né? Falando do Cisne, né? Ambientes assim que eu quero frequentar. Sim, né? Venha para o meu lago, eu vou para o seu lago também, o lago da Ana, que está aqui, né? E outras tantas pessoas queridas, né? Vamos interagir aí, cada um, né? Com a sua beleza, com a sua riqueza, né? E assim o mundo vai ficando um pouquinho melhor, porque essa é a ideia, né? Que a gente possa viver o mundo melhor. E deixar também uma contribuição para os que vierem depois, né? Para um mundo melhor. Tá? Então, um beijo no coração, um abraço virtual para todos vocês.
Muito obrigada, Simone, mais uma vez. Obrigada, Ana, por ter aí facilitado esse nosso encontro. E obrigada a todos os presentes aqui. Passaram bastante gente por aqui. Fiquei muito feliz aqui com a audiência de vocês e com carinho. Eu não consigo ainda falar aqui com a Simone e ler tudo, mas qualquer dúvida, vocês mandem direct aí. A gente vai tirando as dúvidas de vocês e agradeço. Boa noite para todos. Vou deixar a live salva aqui. Beijão.